Excelente dia, já com aquele cafezinho para começarmos a nossa live, né? Já estou prontinha aqui para daqui a pouco, ó, ativar o físico, que hoje é dia, né, de culto. Nós temos a possibilidade de estar na igreja, nós estamos aqui tendo esse tempo maravilhoso, né, de ver família. Faz algum tempo já que eu não via, e é muito bom a gente estar naquele lugar, né, onde as nossas raízes, né, elas cresceram e geraram, né, estão gerando, e todos os dias nós temos possibilidade de conectar com isso. E o cafezinho especial. Queridos, nós vamos mais um dia para a palavra de hoje. Nós declaramos a melhor semana das nossas vidas até então. Uma semana incrível, cheia da presença de Deus, cheia do agir de Deus. Nós possamos adentrar nessa atmosfera, né? Louvando ao Senhor, agradecendo ao Senhor pela bondade e fidelidade dEle. E já vamos, assim, estar com o coração aberto para as maravilhas de Deus, porque algo de maravilhoso está acontecendo agora. Algo de maravilhoso Deus faz acontecer. Amém? Então nós vamos louvar e agradecer ao Senhor e fazer essa leitura da palavra, pedindo ao nosso amigo, companheiro, fiel Espírito Santo, que traga o discernimento que nós precisamos para ela. Amém? Nós vamos hoje para a leitura de 2 Reis 12, onde vem falando, né, que quando o povo de Deus se levanta, a obra de Deus é restaurada. Quando Deus ele é prioridade, a causa é restaurada. Joás começa a reinar ainda jovem. E existe um tempo de orientação feito pelo sacerdote Joiada, que foi o que guardou ele, né? E depois trouxe aquele movimento para trazer ele ao trono. E quando ele é mentoreado ali por Joiada, ele faz o que é correto diante de Deus. E Joás decide restaurar o templo do Senhor. E o povo contribui para a restauração, porque quando a liderança ela tem Deus no centro, tudo coopera, né? Então, existe a reconstrução do templo, o templo é restaurado e a adoração volta a ser valorizada. Porque existia agora um líder que ele realmente estava ali disposto a fazer o Senhor como o único Senhor e Salvador das vidas daquele povo. É o que a gente precisa fazer na nossa vida. Deus te abençoe, Santo, Deus te abençoe, Fri, que vocês estejam diante da bênção do Senhor. É uma semana abençoada para vocês. Já vamos pedir ao nosso amigo, companheiro, fiel, Espírito Santo de Deus, para trazer sabedoria e discernimento sobre essa palavra, amém? E diz assim: no 7º ano de Jeú, começou a reinar Joás, e 40 anos reinou em Jerusalém. E era o nome da sua mãe Zíbia, de Betseba. E fez Joás o que era reto aos olhos do Senhor todos os dias em que o sacerdote Joiada o dirigia. Então, todos os dias que ele era mentoreado por Joiada, ele fazia o que era diante do Senhor. Presta atenção na importância do mentor. Tá aqui, ó, na Bíblia, tá? Tão somente os altos se não tiraram, porque ainda o povo sacrificava e queimava incenso aos altos. E disse Joás aos sacerdotes: todo o dinheiro das coisas santas que trouxeram à casa do Senhor, a saber, o dinheiro daquele que passa pelo arrolamento, o dinheiro de cada uma das pessoas segundo a sua avaliação, e todo o dinheiro que trouxer cada um voluntariamente para a casa do Senhor, os sacerdotes recebam cada um dos seus conhecidos e lhes repare as fendas da casa, segundo toda a fenda que se achar nela. Sucedeu, porém, que no ano 23 do rei Joás, os sacerdotes ainda não tinham reparado as fendas da casa. Então o rei Joás chamou o sacerdote Joiada e os mais sacerdotes e lhe disse: por que não reparais as fendas da casa? Agora, pois, não tomeis mais dinheiro dos vossos conhecidos, mas dai em prol das fendas da casa. E consentiram os sacerdotes em não tomarem mais dinheiro do povo, nem repararem as fendas das casas. Porém, o sacerdote Joiada tomou uma arca e fez um buraco, né, na tampa, e pôs em pé o altar, à mão direita, os que entravam à casa do Senhor. E os sacerdotes guardavam a entrada da porta, depositavam ali todo o dinheiro que se trazia à casa do Senhor. Sucedeu, pois, quando viram o que tinha havido muito dinheiro na arca, o escrivão do rei subiu ao sumo sacerdote, contavam e sacavam o dinheiro que estava na casa do Senhor. E o dinheiro, depois de ser pesado, dava às mãos
dava nas mãos que faziam as obras e tinham cargo na casa do Senhor, e eles distribuíam aos carpinteiros e edificadores para reparar a casa do Senhor, como também os pedreiros do caboqueiros, e comprava madeira, pedras de cantaria para reparar as fendas da casa do Senhor e para tudo quanto a casa se dava para repararem. Todavia, do dinheiro que trazia a casa do Senhor não fazia nem taça, nem prata, nem garfo, nem bacias, nem trombetas, nem nenhum vaso de ouro, nem um vaso de prata para a casa do Senhor, porque davam aos que faziam a obra e reparavam a casa dele, a casa do Senhor. Também não pediam as contas aos homens em cujas mãos entregavam aquele dinheiro para dar o que fazia a obra, porque procediam com fidelidade. Mas o dinheiro do sacrifício do delito, o dinheiro do sacrifício do pecado não traziam a casa do Senhor, porém era para os sacerdotes. Então Azel, rei da Síria, pelejou contra Gate e tomou, e depois Azel resolveu marchar contra Jerusalém. Porém, Joás, rei de Judá, tomou todas as coisas santas que Josafá, Joram, Acasias e seus pais, rei de Judá, lhe consagraram, como também o ouro que se achou no tesouro na casa do Senhor e na casa do rei, mandou Azel, rei da Síria. E este então se retirou de Jerusalém. Ora, os mais atos de Joás e tudo o que fez, mas porventura não estão escritos no livro de crônica do rei de Judá? E levantaram-se contra os servos, conspiraram contra ele, feriram Joás na casa de Milo, que desce para Silas, porque Jozacá, filho de Simeate, e Josabate, filho de Somé, seus servos, o feriram e morreu, e sepultaram na casa de seus pais, na cidade de Davi. E Amazias, seus filhos, reinou em seu lugar. Então, ele fez todo um trabalho de reconstrução do templo, né? Ele fez realmente tudo que era para poder trazer a glória do Senhor, o altar do Senhor, né? Gente, assim, ó, presta atenção na aplicabilidade dessa palavra. Ela é muito rica. Presta atenção no que eu vou falar, tá? Primeiro, a influência espiritual correta faz a diferença. Ter conselheiros e mentores que influenciam a nossa direção espiritual é vida. Como é que eu avalio, Cíntia, se essa pessoa é uma boa pessoa para mentorear e para dar conselho? Você vai avaliar da seguinte forma. Aquele que te aproxima de Deus. O que te afasta de Deus não é um bom indicador, certo? Agora, aqueles que te aproximam de Deus, te aproximam dos princípios, te aproximam dos valores de Deus, essas sim, são pessoas que você deve realmente buscar a direção espiritual. Segundo, a casa de Deus precisa ser valorizada. Restauração quer dizer, o que é restauração? Você sabe a diferença da reforma e da restauração? A reforma, eu destruo tudo, eu deixo tudo, né? Eu tiro tudo para fazer um novo. Limpo o velho e faço o novo. A restauração não. A essência daquilo dali é boa. Então, a restauração, ela quer deixar aquilo que estava, né, exausto, cansado, né? Ele vem a voltar ao estado original. E cuidar da obra de Deus é responsabilidade nossa. Por isso que nós temos que estar realmente vigilantes nisso. Terceiro, generosidade produz restauração. Quando cada um contribui, grandes coisas podem acontecer. Transparência fortalece a confiança. Vocês viram que ali tinha uma contabilidade do reino de uma forma muito preciosa. Porque ele fazia realmente, ó, o dinheiro vai para isso que vai para isso. Ele fazia uma organização e todos existia uma confiança ali. Então, generosidade produz restauração. Então, quando eu tenho... As coisas podem fazer acontecer. Transparência fortalece a confiança. E a integridade fortalece qualquer obra. A fé precisa ser mantida ao longo do tempo, né? Então, assim, ó. Então, o que é restauração? Vamos lá. A restauração é restabelecer algo ao seu estado original. Então, eles iam restabelecer o templo, que era o altar do Senhor. Não é que o templo era ruim, o templo era maravilhoso, mas ele foi danificado. Por quê? Mazelas, povo com outras crenças, tudo isso. E aí eles restauraram, voltaram ao estado original. E aí ele vem trazendo agora o quê? Uma generosidade. O povo todo se uniu com esse propósito, porque tinha um líder diante de uma mentoria, que era joiada, que ele vinha e trazia realmente a instrução correta, que era a direção de Deus. Vocês pegaram aí como é poderoso? Quando você tem alguém de Deus te mentoreando, seja um pastor, seja na tua vida pessoal, vida profissional, você tem que ter alguém temente a Deus.
sabe? É o que eu peço todos os dias, que o Senhor esteja na minha vida o tempo inteiro, porque o altar dele está no meu coração. Amém? Então declare hoje, ó, eu vou servir a Deus. Eu vou servir a Deus, eu vou servir a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Então que o Senhor te abençoe, que Ele encha a tua casa, a tua vida. Que você seja essa pessoa que aproxima as pessoas de Deus. Que você seja essa pessoa que coloca os princípios do Senhor, que orgulhe o Senhor, né? Dizer assim, rapaz, essa é uma mulher de Deus, esse é um homem de Deus. Amém? Que Deus te abençoe e compartilhe essa live, que eu tenho certeza que muitas coisas maravilhosas vão acontecer. Fica com Jesus.